voltei. Eu passei as últimas 2 semanas meio mais pra lá do que pra cá, com o humor meio embaixo, e daí eu não consegui produzir muita coisa, não consegui me atentar a muita coisa além do trabalho. Eu também comecei outra faculdade, então, além de tudo, tem isso. Mas essas 2 semanas me trouxeram um insight, e aí eu vim fazer esse vídeo, porque eu acho importante e interessante, e espero que vocês também achem. Então vamos falar sobre como ficar triste é algo bom, mesmo que não seja algo gostoso. A gente cresce com um reforço, não só da nossa família, mas da sociedade no geral, de que expressar emoções que sejam opostas à alegria é algo ruim. E não só um símbolo de fraqueza, todo mundo sabe que a tristeza ela é encarada dessa forma socialmente, né, mas não só como um símbolo de fraqueza, mas também como uma perturbação ali da harmonia, né, seja uma harmonia interna ou seja a harmonia do ambiente, né, da nossa família, dos nossos amigos, aqueles que estão ao nosso à nossa volta. Então a gente vai crescendo e a gente vai percebendo que a tristeza ela tem essa capacidade de afetar as pessoas ao nosso redor, né, afetar as pessoas que gostam da gente, que a gente gosta, quase como se fosse uma doença contagiosa da tristeza. Logo a gente vai crescendo, a gente meio que vai internalizando que é como se fosse uma responsabilidade nossa esconder as nossas emoções negativas para poupar, para proteger as pessoas que a gente gosta e com quem a gente convive. E isso meio que alimenta, parece um sistema de repreensão do qual todo mundo faz parte. Eu não gosto muito de ir para um lado de ficar culpando ou vitimizando, não. Todo mundo faz parte da sociedade e logo temos parcela de responsabilidade, tanto sobre os outros quanto sobre a gente. Blá, 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 blá. Eu acho que a gente consegue ser adulto o suficiente para entender isso aqui, né, para deixar isso claro. Mas a gente faz sim parte desse sistema de repreensão das emoções negativas, mesmo quando a gente está tentando ser positivo. Então, eu não acho que seja de todo mal, né, a gente não favorece esse sistema, eh, querendo julgar o outro, nem nada disso. E como que isso se apresenta? Vem muito dessa nossa necessidade de ajudar o outro a não ficar triste. Dificilmente a gente consegue olhar uma pessoa que está sofrendo, uma pessoa que a gente gosta, e permitir que aquela pessoa tenha só um espaço seguro para sofrer, sabe? Em silêncio, enfim. O que acaba acontecendo é que a gente tenta a todo custo tornar a vida daquela pessoa naquele momento melhor, seja encontrando ou criando motivos para tirar aquela tristeza, para a pessoa rir, enfim. Quase como se a gente se sentisse na obrigação de impedir que aquela pessoa sofra. Então há como se fosse essa sombra que acompanha a tristeza, né. As emoções antes delas, tomarem para si essa função social, elas são uma forma do nosso corpo notificar a gente de que algo está acontecendo. E com a tristeza não vai ser diferente. Então a tristeza ela vai ser uma forma do nosso corpo reagir a situações de perda, situações de rejeição, casos de frustração, decepção. E a forma que o nosso corpo encontra de manifestar e processar isso, né, processar essa emoção, é através do choro ou da desmotivação. Essa é a forma que o nosso corpo encontra de manifestar a tristeza. E quando a gente pensa socialmente, a tristeza ela também surge como um sinal da necessidade que a gente tem de afeto, de acolhimento, de receber isso das pessoas que a gente ama, né? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional da psicologia, nem nada do tipo. Mas eu acredito que é de compreensão geral que as coisas que acontecem com a gente quando a gente é criança vão reverberar ali no resto da nossa vida, né. Então, nem sempre a gente vai perceber a tristeza como essa necessidade de ser acolhido, de receber afeto, o que não significa que essa necessidade não esteja dentro da gente, né. Então, a nossa infância ela vai moldar muito como a gente
expressa e entende essas emoções, mas as necessidades que as emoções trazem pra gente, mesmo que a gente não atenda essas necessidades, elas continuam ali existindo. Como a tristeza faz parte dessas emoções, das emoções básicas do ser humano, não tem como fugir. Então a gente enquanto ser humano vai experienciar a tristeza. A gente não permitir que essa emoção venha e a gente não dá atenção ou não dá espaço para sentir isso, não significa que a gente não vá mais sentir. Não tem como não sentir a tristeza, né, assim como as outras emoções básicas, não é impossível a gente passar ileso pela vida e: "Ah não, eu vou ignorar e a partir de um tempo eu não vou mais sentir isso". É ilusão. Então a capacidade que a gente tem de identificar a tristeza e de se permitir sentir a tristeza, é também uma garantia de que a gente não sufoque, né, não sufoque essas emoções. Eu sou uma pessoa que por conta da minha neurodivergência, eu tenho alexitimia, né, eu acabei não desenvolvendo a capacidade, adequadamente, eu acabei não desenvolvendo adequadamente a capacidade de identificar as minhas emoções, de enfim, de entender como se manifesta no meu corpo, de agir de acordo, de comunicar, é algo que é bem difícil para mim, então o processo terapêutico ele auxilia nisso também. Então eu consigo entender hoje qual que é o efeito disso ao longo prazo, sabe. E não conseguir identificar as próprias emoções torna a gente refém dessas emoções. E a apatia foi, assim, eu acho que o pior dos efeitos, né, o pior dos resultados de tentar sufocar as emoções e de não entender, de não desenvolver essa capacidade mais cedo. E eu acredito que é uma ideia meio comum entre as pessoas que se a gente sufoca as emoções negativas, a gente não vai precisar senti-las, né, a gente não precisa lidar com elas. Só que a gente esquece que nessa as emoções positivas são arrastadas junto para o mesmo buraco. Ser incapaz de sentir, de processar as emoções é sim uma forma de se anestesiar e se manter seguindo, mas aos poucos o sentido meio que vai se perdendo, assim, a gente vai tendo cada vez mais dificuldade de identificar as nossas emoções, identificar o que o nosso corpo está reagindo, o que movimenta a gente, né, o que motiva a gente, porque quando a gente está apático, eu não sei se você que está me assistindo já vivenciou essa sensação, essa incapacidade, mas quando a gente está apático, não tem nada que move a gente. Nada além da obrigação. Ao contrário do que a gente cresce ouvindo, e apesar de ser uma afirmação bem clichê, e a gente vê isso pela internet à torta e à direito, a tristeza não é uma fraqueza. E como a gente falou, ela é uma função básica ali, uma emoção básica do nosso corpo, assim como qualquer outra emoção. A tristeza, sendo uma emoção básica, ela evidencia pra gente o vínculo, ela evidencia pra gente a sensibilidade, uma capacidade emocional do indivíduo. E o que isso acaba mostrando pra gente, né, o que essas evidências mostram pra gente, é que aquela pessoa, ela tem um mínimo de conexão com as suas próprias emoções. Mesmo que a gente recuse a demonstrar a tristeza, né, a comunicar isso para as pessoas, mesmo sabendo que isso é muito importante para a gente construir vínculos seguros e saudáveis, sempre lembrando, a gente ainda pode permitir a nós mesmos de sentir essas emoções e o nosso corpo de processar. Não necessariamente a gente precisa se expor para isso. E aí eu falo isso como pessoa que não gosta muito de se expor e que tem muita dificuldade de compartilhar emoções tristes com os outros. Então, é uma dica de como ir aos pouquinhos, né. Primeiro você aprende a identificar, depois você aprende a sentir, depois você entende o que isso quer te dizer, e aí você pensa em como você pode construir e fortalecer vínculos através da comunicação dessa emoção específica da tristeza. E ao contrário da apatia, a tristeza ela tá ali presente na nossa vida de uma forma mais consciente. Então quando a gente compara com a apatia, né,
A apatia, ela é uma incapacidade de você, processar, de você sentir e processar aquelas emoções, o que dificulta ainda mais fazer uma conexão entre acontecimentos e o resultado disso no nosso corpo, né, como essa emoção vai se formar e se manifestar no nosso corpo. E esse é exatamente o maior perigo da apatia. Ela vai distanciando a gente, né, ela vai desconectando a gente emocionalmente, seja do ambiente, seja das outras pessoas que a gente ama, seja de nós mesmos. Então ela vai gerando essa incapacidade, né, essa desconexão, de nós com as nossas próprias emoções. E conforme a gente vai se desconectando e sufocando, a gente acaba perdendo um pouco o senso de direção. Dá até para fazer uma analogia de como se as emoções fossem o nosso GPS interno, digamos assim. Porque no fundo, são as emoções que nos ajudam a identificar o que a gente sente em determinadas situações, até onde a gente aguenta, né, quais são os nossos limites, sem falar que a apatia ela vai gerar uma indiferença com relação à nossa própria vida, que não vai arrastar só emoções ruins, ela vai arrastar as emoções boas junto com ela também. Dessa forma, a gente pode entender que a tristeza, ela também pode ser um sinal de saúde, até porque o sentir é algo que acaba sendo prejudicado em mentes, doentes, né, em pessoas doentes, em mentes apáticas. Lembrando aqui que a gente está falando da tristeza enquanto uma emoção que faz parte da vida, né. Não estou falando de sofrimento extremo, não estou falando que é normal a pessoa ficar deprimida, não. A tristeza, como todas as emoções, não comprometendo a sua capacidade de viver, levar a vida, enfim, é um sinal de saúde. Você consegue sentir, processar e seguir. Se você está sofrendo mentalmente, se você está num estado extremo de tristeza constantemente, já deixa de ser saudável, você não consegue viver sua vida. Então procure ajuda psicológica, faça um tratamento, procure ajuda, com um psicoterapeuta, enfim, dê os pequenos passos que vão te levar para um momento um pouquinho melhor. Então, ao contrário do que a gente costuma, levar como regra, eu vou se eu ignorar as minhas emoções, logo elas vão sumir e eu vou estar de boa, então é só eu fazer qualquer outra coisa. Foi esse negócio de: "Ah, eu vou pra festa", e aí eu vou encher minha cara. "Ah, eu vou trabalhar pra cara porque assim eu tô ocupando minha cabeça com algo produtivo, e aí eu vou chegar em casa, vou tomar um banho, vou dormir, tá tudo certo". Ou eu vou ficar em casa rolando feed de Instagram, de TikTok, vendo vídeo durante horas e horas seguidas. Todas essas são formas de distração que a gente encontra para não ter que encarar essas emoções que a gente precisa encarar. Então a distração ela é uma forma de você se desvincular daquilo que você está sentindo. E dá não, não quero lidar com isso daqui não. Óbvio que a gente não pode tornar tudo uma regra, né. Não é porque tem essas coisas que você está fazendo que necessariamente você está se distraindo das suas emoções, não. Às vezes tem que trabalhar pra caralho porque você precisa comer, né. Às vezes você vai pra uma festa porque você precisa se divertir, mas quando a gente pensa em excesso, pô, é muito disso, o excesso, o que que ele tá querendo dizer pra gente, né? Que tipo de falta ou de vazio talvez, venha com esse excesso de várias outras coisas? Porque quando a gente pensa em ignorar as próprias emoções, essa sensação de vazio ela vai só aumentar. Essa falta ela vai só aumentar, porque a gente não tá olhando para o que precisa olhar, sabe? Então viver essas emoções desgostosas, essas emoções negativas, é uma forma da gente estar presente na nossa vida. E é uma forma também da gente evitar que essa essas emoções negativas se transformem em algo muito maior do que aquilo que a gente pode carregar. E, obviamente, não acho que a gente tenha que romantizar a tristeza, né. O objetivo aqui, quando eu falo que
a tristeza é algo bom, é exatamente porque a gente consegue perceber que a gente ainda é capaz de sentir, que a gente ainda é capaz de estar em contato com as nossas próprias emoções. Então, fazer esse movimento de aceitar as nossas emoções e de ouvir o nosso próprio corpo é extremamente positivo a longo prazo. E não é algo fácil, eu posso falar que não é algo fácil porque eu tive que partir do zero. Eu não sabia a diferença entre ter ansiedade e estar com fome, por exemplo. Então, existe uma distância, e é aos poucos que a gente vai construindo a identificação dessas dessas sensações, sabe, a identificação dessas emoções. Então, saber identificar e nomear, né, aquilo que a gente está sentindo, não julgar o que a gente está sentindo ou as situações que nos levaram àquela emoção, e tentar entender o que que essa emoção está tentando dizer pra gente, o que que o nosso corpo está tentando dizer pra gente através dessa emoção, né. É uma forma da gente usar a tristeza como uma ferramenta para a gente construir um eu que é menos vulnerável, que é mais consciente, que é mais intencional. Então, no fim, a gente ficar triste, além de ser algo bom, é uma oportunidade pra gente, de conexão com a gente mesmo. Ruim é a apatia, é o adoecimento, a depressão. Então, tentar enxergar a tristeza como uma oportunidade de se conectar com a gente mesmo, lembrando, se a tristeza é extrema, persistente, buscar ajuda. Mas, se ela é só uma emoção que aparece como reflexo de situações que você vivenciou, aproveita para se conectar com você mesmo e desenvolver novas habilidades, eh, psicossociais. Essa palavra é chique. É isso. A gente se vê no próximo vídeo.